Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para o sábado da terceira semana da Páscoa. Essa leitura é extraída do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 a 42, que diz assim: Naqueles dias a igreja vivia em paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico, e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhes: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostraram a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nesse texto nós encontramos aquilo que nos estudos bíblicos nós chamamos de sumário, ou seja, Lucas deseja resumir um pouco da ação da igreja naquele momento, então ele relata 2 textos bem parecidos, onde mostra-se a ação dos apóstolos, que nós vemos a continuidade. Eles, na verdade, estão continuando a missão que Jesus tinha começado a fazer. A nossa reflexão de hoje ela vai olhar apenas para o versículo 31, que seria, na verdade, para a gente entender qual era o ponto principal desse sumário inteiro. É mostrar que, em primeiro lugar, a igreja vivia em paz, e entenda que paz como a presença do Cristo, ou seja, na igreja o Cristo estava presente. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, ou seja, aqui nos dá uma referência de que a igreja só cresce quando ela teme a Deus. E o que é temer? Não é ter medo, é ter medo de perder o Senhor. Ou seja, quando nós de fato desejamos fazer a sua vontade porque a gente não quer ficar longe dele, isso é o verdadeiro temor. E por fim, crescia o número com a ajuda do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, o verdadeiro crescimento é a ação de Deus. Coloquemos na nossa cabeça que a graça não é nossa, a graça é de Deus. Quando Deus age, ninguém impede sua obra de acontecer. Então é isso, a reflexão é bem curta, porque de fato esses são os pontos principais que Lucas deseja abordar quando escreve esse texto de Atos dos Apóstolos. Mas eu te aguardo já aqui no canal, onde às 7 horas da noite já vamos ter juntos aqui a reflexão do Evangelho deste sábado, tá bom? Que Deus te abençoe.